Pra gente iniciar aqui, né? O que eu aprendi com o divórcio? É uma série. Pra quem gosta de série, né? Pra quem gosta de série, esta é uma série, queridos. Aos apaixonados por série, tá aqui uma série muito especial. Boa noite pra pensar, tá? Quem for chegando depois a gente vai conversando. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? É muito legal estar aqui de volta, né, com as lives. Oi, Érica, seja bem-vinda, amiga. E as lives, elas deram uma paradinha por conta de alguns probleminhas pessoais, né? Porque eu tava assim, muda, não muda, vai, vem. Então, fui em Manaus, né? Voltei de novo, tô em Santa Catarina novamente. E aí, vamos voltar com as séries. Só que o Espírito Santo já me deu uma nova ideia, né? De colocar as séries em texto, né? Em posts, fazer cada semana, né? Umas postagens e fazer uma live referente ao tema da semana. Então, assim, ao tema de cada série, né? Então, essa série, o nome dela é O que eu aprendi com o divórcio. E o primeiro post que eu coloquei, que está lá no meu feed, você pode acompanhar, tá, que o divórcio começa no namoro, né? Oi, Suelen, saudade, amiga. Então, por que eu escrevi, né? Que o divórcio começa no namoro. Na verdade, quem já conhece um pouquinho da minha história sabe que eu já tenho 7 anos que eu estou desde quando eu me divorciei. Já completaram 7 anos. Então, assim como disse o Samuel, meu filho, mãe, esse é o ano 7, é o ano da perfeição. E uma nova história começou. Olha só, né? Um menino de 11 anos já tem essa visão. Então, uma nova história começou esse ano. E então eu quero compartilhar com você tudo que eu aprendi, né? Claro, que foram com dores, que foram com lágrimas. Foi uma desconstrução, né? E muito discernimento, muito entendimento o Senhor me deu dentro da minha história, dentro do que eu vivi. E eu quero compartilhar isso com você. Sejam bem-vindos. Oi, Lili, seja bem-vinda. Pastor, seja bem-vindo, meu pastor. Então, eu quero compartilhar com você. E o primeiro ponto é que o divórcio começa no namoro. Então, por que o divórcio começa no namoro? Como assim? Cara, quando eu li isso a primeira vez, deu um negócio na minha cabeça, né? Como assim o divórcio começa no namoro? Eu achei meio estranho, né? Então, eu fui ler, eu fui estudar sobre isso e realmente o divórcio começa no namoro. Quando eu parei para pensar, cara, realmente não tinha como dar certo o meu casamento, porque eu já estava divorciada no meu namoro, porque eu já tinha sinais, eu já recebia sinais, né? Então, quando a gente ora e pede de Deus, Senhor, me dá um sinal se essa pessoa é de Deus ou não é, gente, ele dá. Ele dá todos os sinais. Só que nós não queremos ver, né? Nós não queremos enxergar, a gente quer se enganar. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, cara, tem esse sinalzinho aqui, mas eu vou fingir que eu nem vi, porque eu acho que lá na frente eu consigo mudar essa situação. Ou então a pessoa tem algumas situações, vamos dizer assim, alguns defeitos, né? A pessoa tem alguns defeitos e ali aqueles defeitos você olha não como um sinal, você olha assim como algo que você pode mudar depois também do casamento. Ah, não, quando eu casar, eu posso ajustar isso aqui. Quando eu casar, isso vai mudar. Quando eu casar, eu consigo contornar essa situação. E aí depois você paga para ver. E quando você casa, eis a questão, eis a situação. Quando você casa, nada disso acontece, minha gente. Quando você casa, o negócio piora. É verdade. E aí cai sua ficha. Cara, eu casei sabendo que ele era assim, pô. Então eu casei porque eu quis. E aí, para você reconhecer isso, minha gente, é muito difícil, porque a gente tem muito orgulho. A Vlad aqui, que você está vendo, ela era muito orgulhosa. E eu não queria dar a cara a tapa. Eu não queria dizer, cara, eu errei na minha escolha. Eu não falava isso de jeito nenhum.
Eu falava que foi um propósito de Deus, que Deus me apresentou, que foi uma escolha do Senhor para minha vida, e não foi nada disso, gente. Era meu orgulho, era eu não querendo reconhecer, assumir a responsabilidade da minha escolha. A escolha foi minha, eu escolhi errado sim, e a culpa foi minha sim, né? E depois que eu aprendi isso, demorou muito para eu me perdoar. Porque eu primeiro pedi perdão de Deus pela escolha errada, primeiro eu pedi perdão de Deus por tudo que eu havia feito, e isso já havia passado muito tempo depois da separação. E depois disso foi quando começou a destruição, o aprendizado de tudo isso, né? Primeiro, quando acontece o divórcio, quando acontece, logo que acontece a separação, vem muitas questões dentro da nossa mente. Então a gente quer logo procurar um novo relacionamento, a gente quer recomeçar a nossa vida, a gente quer fazer alguma coisa diferente. Entra numa faculdade, ou às vezes entra numa academia, começa a fazer coisas que sempre teve vontade de fazer, mas nunca fez. Porque sempre coloca a culpa no marido ou na esposa. Ah, eu não fiz porque ele não deixou, não fiz porque ela não deixava. Mentira, não fez porque não quis. Então, eu demorei muito para reconhecer isso. Que eu não fiz porque eu não quis. Que eu escolhi porque a escolha foi minha. Então, eu não queria assumir a responsabilidade das escolhas e das mudanças, né? Eu me anulei, entendeu? Eu me anulei. E aí, é por isso que eu tô aqui, que eu quero te explicar isso, o post. Então, se você ainda não leu, dá uma passadinha lá no meu feed depois, que agora que eu comecei a série e está super legal, ainda tem muita coisa que eu vou colocar lá, mas a primeira é que o divórcio começa no namoro. E aí, faz sentido pra você? Quem tá aqui comigo, faz sentido? Oi, mãe, seja bem-vinda, Suelen. Então, o que vocês acham? Eu queria saber da opinião de vocês. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta ou quiser compartilhar alguma situação também parecida, pode colocar aqui, que aqui a gente tá aberto para ouvir e compartilhar e conversar, tá bom? Então, essa foi a primeira live, né, do que a gente vai tá falando durante todo esse tempo, tá bom? E eu já tenho outras séries também para estar falando com vocês, tá? Mas eu quero sempre focar no divórcio. Mas, claro, a desconstrução na minha história não começou depois do divórcio. Eu achava que sim, que seria, na verdade, só sobre o divórcio. Quando eu comecei o Restaurando Elas, eu acreditava que eu ia falar sobre isso, né? Mas Deus me levou mais profundo do que isso, gente. Ele me levou muito além. Ele me levou muito mais lá atrás. Ele me levou lá no ventre da minha mãe. Ele me levou para uma história, para minha história de vida, desde quando eu fui gerada, desde quando eu existi, né? Então, ele me levou para esses lugares e ele me mostrou que eu precisava de uma restauração completa na minha vida. Ele me mostrou que eu precisava ser totalmente transformada. E eu achava, gente, que eu era uma mulher crente, transformada pelo poder de Deus, porque eu estava quase todo dia na igreja, porque eu estava ali orando, porque eu fazia jejum, porque isso, porque aquilo, porque eu usava roupa de crente, nada a ver. Eu não tinha nada de conexão com Deus. Eu não tinha nenhuma intimidade com o Senhor. Eu sei porque eu falo isso com muita convicção, porque hoje eu tenho. E o que eu sinto hoje, eu não sentia lá atrás. Porque aquela pessoa lá de trás, ela não fazia menor sentido. Ela não fazia ideia de como é estar na presença de Deus, né? E hoje eu faço. E é tão bom, sabe? Né? O meu último relacionamento, quando eu namorava, Deus falou que não era o momento. Olha só. E aí você terminou? Porque foi, foi apressado, né, amiga? Nossa, a gente é muito ansiosa. A gente quer, né, pular as fases. E é aí que a gente erra. É verdade. Eu sei como é que é isso, né? E não é feio nem vergonhoso a gente assumir nossa vulnerabilidade. Cara, todo mundo passa por isso. Todo mundo se apressa em algum momento, perde a bênção, né? Todo mundo pula uma fase. Quando vai subir as escadinhas, pula alguns degraus, né? De um para pula 2 degraus, não é verdade? Então, todo mundo passa por isso, amiga. E aí, quando a gente passa por isso, a gente não quer falar sobre isso. Quando o Senhor falou para mim ano passado, Vládia, tu tem que falar sobre isso, eu disse, eu não. Porque eu tinha medo da reação das pessoas. Né? Ah, agora vai estar né, falando sobre divórcio, vai estar falando sobre isso porque é a favor do divórcio. Não, né, não é nada disso. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu não sou a favor do divórcio.
né? Então, eu falo da minha história e do que eu vivi, da minha dor, porque o Senhor me ajudou a ressignificar essa dor. Porque eu quero lhe dizer que eu descobri também uma outra coisa, que a dor do divórcio é comparada com a dor do luto. Você sabia disso? O divórcio, a dor do divórcio é bem parecida com a dor do luto, porque é uma perca. Você tem ali uma perca, você perde uma pessoa, né? Você acaba perdendo ali alguém, na verdade. Terminei sem que Deus prepare o momento certo. Sim, amiga, porque eu tive que terminar um noivado ano passado. Já tem mais de ano que eu fiz isso, né? Eu fiz isso, sim, Jesus me mostrou que eu precisava terminar, né, aquele relacionamento. Eu terminei, foi com muita dor, viu? Porque eu gostava da pessoa. Mas era nítido, era claro que os sinais. Lembra da nossa conversa no começo da live? Que eu orei pedindo os sinais e o Senhor me mostrava. Só que eu não queria ver, gente. Tava ali, nítido na minha frente. Que não era. Ainda não era ele, ainda não era o momento. Eu estava e sofrendo porque eu não estava fazendo a vontade de Deus e eu estava me afastando da minha fonte, né, que é o Criador. E ali eu renunciei àquele relacionamento e disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu não quero. Se é assim, se for para ser assim, eu não quero. E eu entreguei nas mãos do Senhor e eu estou esperando um momento também, amiga. E o Senhor vai te dar, tá bom? Ele vai te honrar porque não passa em branco. O Senhor não esquece, ele não deixa passar em branco nada do que a gente faz. Qualquer sementinha que você planta no reino, na presença, vai gerar frutos e você vai colher deles. Amém? Então é isso, tá entrando o pessoal aqui, né? Eu espero que você tenha gostado desse momento aqui, porque vão ser lives rápidas, para explicar um pouquinho da postagem, um pouquinho do que Deus ministrou no meu coração e para compartilhar com você, tá bom? E eu não vou avisar, hein? Vou entrar aqui de surpresa, não sei os horários, eu acredito que mais à noite, né? Eu acabei de chegar na empresa e ali eu já venho no ônibus, já venho refletindo, orando e pedindo ali uma palavra para estar direcionando aqui para você e vai ser muito legal, tá? Então, que o Senhor venha ministrar o seu coração. E se eu esqueci de alguma coisa, eu espero que você me ajude, me lembre. Ou então me ajude com uma dica, uma informação que você quer ver por aqui pelo canal, pelo nosso Instagram, que eu vou estar colocando aqui também. Obedecer sempre, tá bom? Então, um beijo, tenha uma noite de paz e até a próxima. Até o próximo tema, né? Até o próximo episódio, vamos dizer assim. Esse foi o primeiro episódio da série O que eu aprendi com o divórcio, tá bom? Um beijo no coração, amo vocês.